Olha, vamos lá para a redação da TV Pai Eterno para falar com o Fernando Brandão. A gente abre essa edição, portanto, falando sobre previsão do tempo. Fernando, bom dia para você. Bom dia, Wilker. Bom dia para quem está ao vivo com a gente aqui no Brasil hoje. É isso mesmo, previsão do tempo. E hoje deve ser o dia mais frio do ano em várias cidades do Brasil, viu, Wilker? Inclusive na cidade de São Paulo, que deve registrar máxima de pelo menos 16 graus. Rio Grande do Sul, por exemplo, deve registrar máxima em torno de 10 graus também, ou seja, frio em boa parte do centro-sul do país. Esse frio, Wilker, essa massa de ar frio é em decorrência de uma frente fria que chegou aqui no país no último final de semana. No último domingo nós tivemos essa frente fria e essa frente fria está esfriando as temperaturas no Brasil nesses próximos dias, pelo menos até quinta-feira, onde os termômetros aí devem voltar a subir e já na sequência, na sexta-feira, cai novamente com a chegada de uma nova frente fria e o final de semana próximo também deve ser gelado em boa parte do Brasil, viu, Wilker? Olha só, e além do frio, essa massa de ar polar também deve trazer chuva em boa parte das regiões sul e algumas partes do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, inclusive áreas que estão aí sendo alvos de queimadas. A gente está mostrando aqui no Brasil hoje, nas últimas semanas, a situação de queimadas lá no Pantanal. Então essas chuvas devem chegar até lá, pelo menos até em algumas regiões daquela região, e aí provocar ali uma melhoria na situação das queimadas. Devem ajudar os bombeiros no combate a essas queimadas. Portanto, nós temos essa previsão de geada em boa parte também da região sul, com flocos de neve também. Região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná devem registrar aí as temperaturas mais frias desse ano 2024, pelo menos até o momento. A gente já falou, eu queria inclusive aqui, que o inverno ele deve ser um pouco mais quente do que o esperado, no entanto, ele vai ter essas massas de ar chegando no Brasil de forma esporádica. Vai chegar uma hoje, vai chegar uma daqui a 2 semanas, enfim, sempre tem essa situação das massas chegando em situações esporádicas. Mas, em linhas gerais, o inverno deve ser um pouco mais quente daquilo que estava nos últimos anos. Isso, infelizmente, é reflexo das mudanças climáticas e também ainda reflexos do El Niño, que já deixou a atmosfera, o El Niño já não atua mais, já estamos sob influência da Laninha, começando, na verdade, a Laninha ainda, né? Estamos no período de neutralidade, finalizando ele, começando a Laninha, então o inverno deve ter essas características ainda do El Niño e também da Laninha. No momento, a gente tem aqui em boa parte do Brasil o seguinte cenário: começa o dia mais frio, depois a temperatura vai aumentando no decorrer do dia, especialmente na parte da tarde, e no final do dia, ali, 6 horas da noite mais ou menos, e a partir da noite e de madrugada, os termômetros estão aí caindo. Isso, inclusive, a gente sente aqui no estado de Goiás e também na região centro-oeste do Brasil. Infelizmente, Wilker, a situação é baixa umidade relativa do ar. Nós temos também esse alerta da meteorologia em boa parte do Brasil, inclusive aqui na região centro-oeste, que sofre bastante nessa época do ano, também com essa situação da baixa umidade relativa do ar, o tempo fica mais seco, então a gente tem essa situação no tempo. Para que a região centro-oeste deve esfriar em boa parte do Mato Grosso do Sul, Goiás deve ter realmente umas temperaturas mais amenas, mas nada que se compare ao restante do país. Goiás vai ser menos atingido com essa situação da massa de ar polar, viu, Wilker? Então, os próximos dias devem ser mais gelados aqui no Brasil. Tá certo, Fernando. Variação na temperatura que muitas vezes prejudica a nossa saúde. Aí você fica com a voz parecida com a do Fernando, que está rouco. Exatamente. O que foi, Fernando? Foi a temperatura, é isso? A temperatura, essa mudança louca no clima, tudo isso atrapalha, viu, Wilker? Mas tá certo. Passou bem a informação. Obrigado, Fernando. Até mais. Até mais, Wilker. Vai lá beber uma água. Eu vou.